Olá, estamos aqui em mais um programa Educação e Saúde. É muito bom ter você acompanhando a nossa programação, participando dos nossos programas, mandando sugestão de pauta também. Fique sempre à vontade. Vai lá nas nossas redes sociais, TV Alese 48.2 e participe sempre que quiser e puder. E lógico, né? Assista sempre a TV Alese pelo canal aberto 48.2, pela Sky GVT 348.2 e também pelo YouTube. Bem, no programa de hoje, a gente recebe a doutora Gleise Franco. Ela é psiquiatra e a gente hoje vai falar sobre depressão. Então, seja bem-vinda ao nosso programa, Gleise. Obrigada. É bom, né, levar adiante sempre esse tema, conversar sempre com as pessoas, com as famílias, com as pessoas que estão acompanhando, os nossos telespectadores, internautas, né, que acompanham a TV Alese, que a depressão tem crescido muito, muito. Não é que está aparecendo agora a depressão. A depressão vem de muito tempo. Mas a gente estava conversando aqui com a doutora Gleise antes de começar o programa e a gente fala assim de uma crescente, né, doutora Gleise? A gente queria muito que esse número diminuísse, que acabasse, mas está nessa crescente. A depressão é algo muito sério, né, Gleise? Isso. A depressão é uma doença muito séria, uma doença crônica. É uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo, pessoas de todas as idades, desde crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas. E é uma doença caracterizada por vários sintomas. Alguns variam conforme a idade e outros são mais constantes, né, como tristeza, uma sensação de falta de energia, uma sensação de anedonia, de que a vida não tem mais aquele mesmo colorido, as coisas que davam prazer anteriormente não são mais tão prazerosas. São sensações geralmente comuns a todas as idades. Uhum. As pessoas conseguem descobrir em casa, doutora Gleise? Pode ser que sim. Uhum. Com o falar sobre o assunto, programas como o seu, as pessoas começam a ser educadas sobre a doença, a perceber que depressão é uma doença, assim como diabetes, hipertensão, e perceber que aquela sensação que começou a ter um dia, depois 2 dias, uma semana, um mês, aquela sensação que passou a ser constante na sua vida e que tem atrapalhado os seus afazeres, seja atrapalhar o brincar, atrapalhar as atividades escolares, atrapalhar o trabalho, as relações sociais, atrapalhar a sua vida em família, passou a ser uma constante em sua vida. Uhum. Então, a pessoa começa a perceber que ela não consegue ser mais aquela pessoa de antes, aquela pessoa com aquele desempenho social, laborativo, aquele desempenho no trabalho, aquele desempenho na escola, na família, que ela tinha antes. Uhum. E isso faz com que a pessoa não tenha mais aquela satisfação nas coisas que antes lhe davam prazer, que anteriormente eram prazerosas para ela. Uhum. Isso faz com que ela comece a suspeitar de que, poxa, tem alguma coisa errada. Para as crianças, muitas vezes, pode ser que a criança passe a achar que simplesmente ela está ficando burra, que ela está emburrecendo, que ela não é uma filha tão legal, ela não é uma pessoa tão legal. Então, é preciso que aí os pais estejam muito mais atentos, porque ela pode achar que simplesmente ela não está sendo ou se tornando uma pessoa boa, no caso de adolescentes que estão passando para uma outra fase da vida. Ele pode achar que aquilo faz parte da evolução, né, daquela pessoa. Então, o adolescente pode achar que, poxa, na verdade, a pessoa que eu estou me tornando é que é uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa ruim. Uhum. E isso pode ser mais grave ainda, porque ele pode passar a se identificar com os sintomas. Uhum. E passar a achar que, por exemplo, nos meninos, entre crianças, muitas vezes a criança não fica tão quietinha. A criança passa a ser uma criança enraivecida, brava, irritada. Uhum. E a criança pode passar a se identificar com esse personagem. De um garoto ruim mesmo, que tem que barbarizar na sala de aula,
tem que passar a ser da galera que desafia a professora. Galera do fundão. Exatamente. Né? Então, isso pode ter um ganho secundário para ele de, olha, você tem algum respeito de algumas outras crianças, né, que desafia a professora, olha o que ele disse para a professora, isso e aquilo. E isso pode, de alguma maneira, massagear o ego de uma criança que naquele momento está tão fragilizada, porque está se sentindo tão mal, que ele pode achar esse personagem interessante para ele. Né? Então pode ser uma armadilha para a criança. Né? Ou seja, os pais têm que observar sempre, né, doutora? Exatamente. E muitos pais acabam... A gente estava conversando isso aqui antes de começar o programa, né? Às vezes os pais, com aquela super proteção, né, protegem de uma tal forma que às vezes eles estão sentindo em casa a mudança do filho e acabam não procurando ajuda. E aí a coisa pode se tornar bem mais grave, né, doutora? Isso, os pais, as escolas, os professores, porque é muito mais fácil eu rotular aquela criança como esse menino é um menino ruim. Então é muito mais fácil fazer um juízo de valor sobre a criança, eu como professora, do que eu imaginar que aquela criança ela possa estar tendo um adoecimento, ter uma doença mental. É muito mais fácil eu imaginar que nada, isso é falta de limite. É culpa de quem? Da mãe. Porque tudo acaba como culpa da mãe. Exato. Né? Ao longo dos anos, a ciência, a sociedade, todas as instâncias sempre atribuíram culpa à família, mas principalmente à mãe, por alguma coisa. A mãe que leva o peso todo. Exatamente. Nas costas. Né? Então, com as descobertas científicas, se vai vendo que, na verdade, as causas são outras. Então, houve um tempo que se dizia que havia uma mãe esquizofrenogênica, uma mãe que causava esquizofrenia nos filhos, quando se sabe que não é isso que acontece. Houve um tempo que se dizia que havia um tipo de mãe que era uma mãe geladeira, que podia causar autismo nas crianças, quando se sabe que isso é uma bobagem tremenda. Isso é uma aberração científica. Isso não existe. Então, a mesma coisa, a gente não pode imaginar que há uma criança que vinha muito bem, num ano era um excelente aluno, no outro era um excelente aluno, de repente passa a ser um menino, entre aspas, mau. Então, a escola, a família, se frequentar alguma religião também, a sociedade, a comunidade deve estar atenta para essas mudanças. Né? A gente recebeu aqui outro dia um vídeo de um colega nosso, né, que é jornalista, e ele falou que ele sofreu bullying na época do colégio, e isso causou um transtorno na vida dele. Ele começou a se sentir feio, ele começou a se sentir gordo, porque os meninos falavam, o gordinho, ele não gosta de jogar futebol. Isso acabou, né, deixando ele bastante confuso durante um tempo, triste, chateado, amargurado, né, sempre com aquela angústia toda, mas ele procurou um profissional, né, procurou na época um psiquiatra, fez um tratamento e hoje ele é uma pessoa super legal, super tranquilo, graças a Deus. Porque ele procurou a tempo um profissional, né, doutora? Exatamente. Essa é outra questão, o bullying. Algumas pessoas dizem que quando se fala de bullying, mas essa história de bullying na minha época tinha isso e todo mundo lidava de outra maneira. Só que hoje o bullying ele não se restringe ao ambiente da escola, muitas vezes. Por quê? Porque a criança, ou pior, o adolescente, ele leva a escola, o ambiente escolar para dentro de casa. Exato. Porque ele leva um smartphone, leva as redes sociais e o bullying ele persiste dentro de casa. Porque o ambiente escolar invade a casa dele. Então o bullying hoje se tornou uma coisa, para imaginar a cabeça de um adolescente, uma coisa massacrante. Né? Então, imaginar que, por exemplo,
se alguém publica alguma coisa numa rede social, ou se um adolescente sofre bullying numa escola, imaginar que as pessoas de uma escola, os professores, coordenadores, etc., não saibam que aquela pessoa sofre bullying ali, e não saibam quem pratica, e não consigam conter aquela situação a tempo dela se tornar tão dolorosa assim, para quem sofre o bullying, é muita inocência da parte da gente. Então, o que a gente nota é que algumas situações desagradáveis acontecem porque existe uma negligência por parte de vários setores da sociedade. Né? Então, a escola muitas vezes é negligente nos cuidados com a criança. Verdade, verdade. É mais conveniente a escola dizer que, olha, não, aqui eu faço de conta que eu cuido, mas na verdade eu estou aqui só para ensinar a alfabetizar. E quando a criança está com problema, eu falo, ela é problemática e acabou. Ela é problemática porque você não educa pai e mãe. Sempre tem a pessoa que é o responsável, né? Exatamente. Cada um vai tirando o seu. Exatamente. Né? E coloca a responsabilidade sempre para um. É bom que todo mundo esteja atento, né, às coisas que acontecem tanto na escola. A gente fala na escola, né, porque a criança está sempre fora de casa, enfim. Mas os adultos também passam por certas situações. Nesse caso do bullying, o bullying leva à depressão? Leva. O bullying leva à depressão, e o bullying pode levar a quadros não só de depressão, mas de estresse pós-traumático mesmo. Porque a depressão, ela tem características mais definidas, mas o estresse pós-traumático, ele leva a um quadro mais complexo, né? Porque ele leva a situações em que a pessoa não quer passar perto daquele colégio, a pessoa não quer passar perto daqueles lugares, não quer vivenciar datas semelhantes àquela onde ela passou por situações traumáticas. Então, é um quadro mais grave do que o quadro de depressão, muitas vezes com uma complexidade maior de tratamento. E olha, nos dias de hoje, outro dia, né, eu ouvi uma pessoa falando assim, eu preciso procurar um psiquiatra, eu estou bastante confusa, eu não estou rendendo no trabalho, eu sinto que eu estou com depressão. E ela conversando numa roda de amigos. Aí uma pessoa falou assim, olha gente, nos dias de hoje, a pessoa chegou e falou assim, você vai procurar um psiquiatra, você está louco? Eu falei assim, nossa senhora, que pensamento atrasado. Né? Não é só o louco que procura um psiquiatra. Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar esse conceito. Exatamente. O estigma, principalmente ainda aqui na nossa região, Nordeste, ainda é muito grande em torno dos transtornos mentais, da psiquiatria como especialidade, né? O que a gente acha uma pena, porque, na verdade, em outros ambientes, em outros locais, a nossa especialidade ela é usada, muitas vezes se busca, para fazer um que a gente chama de improvement cognitivo, né, que é a melhora da sua cognição. Você não precisa necessariamente estar mal, você não precisa estar tão doente assim, mas quando você quer ser avaliado para melhorar a sua cognição, para você ter um desempenho melhor, para ver em que aspectos você tem dificuldades e como você se tornar melhor, como você pode render mais em certas áreas, você pode ser avaliado para que esse desempenho você possa ser orientado para que você procure os profissionais adequados e seja orientado às técnicas adequadas para conseguir esse desempenho mais adequado, né? Um desempenho melhor, mais favorável nessas áreas, nesses aspectos. Na verdade, inclusive para prevenir quadros de demência na terceira idade e outras situações. Né? Então, é uma pena que aqui você deixe para quando a pessoa muitas vezes já passou por algumas religiões, né? E viu que que não deu certo depois de passar por as diversas religiões, aí a pessoa diz, não tem jeito, agora vou para o psiquiatra. Aí já está avançado já. Aí a pessoa quer que em 2 meses
3 meses a pessoa esteja ótimo, depois de passar 6, 7, 8 anos mal, até realmente a pessoa chegar no estado degradante, para a pessoa voltar a ficar bem. O que aí realmente seria um milagre, né, nosso como profissionais. E as pessoas vão em busca de milagres, né, doutora? Então, pois é. Então tem que pensar bem isso, hein, gente? Vou fazer o seguinte, vou segurar a doutora Gleise aqui, a gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais para você na Educação e Saúde. Não sai daí, até já. Estamos de volta com o programa Educação e Saúde, hoje entrevistando a doutora Gleise Franco. Ela é psiquiatra e a gente está com um tema aqui hoje, que é a depressão. A gente estava conversando aqui também no intervalo, né, doutora Gleise? Eu sempre pego o intervalo aqui para conversar com os nossos entrevistados e a gente colocou um assunto que é importante e vale a pena a gente falar para você que está assistindo agora o nosso programa, que é a procura pelo corpo perfeito. Já é um sinal também de depressão, doutora? A procura pelo corpo perfeito é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Né? Se você tem um corpo e, assim, a perfeição não existe. Não existe fisicamente, não existe internamente, não existe em nenhum nível. Mas se você vive atrás de um corpo perfeito, alguma coisa você sempre quer mudar, alguma coisa tal, mas um corpo perfeito você nunca vai conseguir. Você quer mudar por quê? Porque não te agrada, porque você precisa agradar os outros, porque você quer ser aceito socialmente. Então, são várias perguntas que se precisa fazer. Essa ideia do corpo perfeito está muito ligada à ideia de consumo, né? De que você precisa consumir e de que você precisa ser consumida. Então, você vira um produto de consumo da sociedade. Então, lamentavelmente, existe essa ideia, está muito na nossa sociedade, de que realmente você precisa consumir muito, porque na verdade, infelizmente, o que circula na nossa sociedade é de que você não vale pelo que você é, mas pelo que você tem. E por isso você vê tanta gente querendo ter o celular que acabou de sair, o carro que acabou de ser lançado. Não importa se o que você tem está funcionando, se o que você tem serve para você muito bem, enfim. Essa ideia de que você precisa mostrar, ostentar, que é a palavra né, mais usada, essa ideia, as pessoas acham que é só uma moda, que é só uma ideia que não combina ou destoa com a ideia cristã ou franciscana de não possuir, mas não, essa ideia tem desdobramentos de outra natureza, desdobramentos que estão ligados a, por exemplo, sociedades que consomem muito, sociedades que permitem que tenha veiculação de propaganda de brinquedos, são as mesmas sociedades que têm altos índices de gravidez na adolescência. Então, são essas mesmas sociedades onde o sexo, ele também é um objeto de consumo. Exato. E ele tem que ser consumido precocemente. Então, são essas mesmas sociedades onde também você vai encontrar muito abuso sexual de crianças, onde você também vai encontrar prostituição infantil, onde você também vai encontrar essas outras situações degradantes que vão fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais vazias e cada vez se perguntem, afinal de contas, qual é o sentido da vida? E aí a gente volta para a questão da depressão, e aí a gente volta para a questão do risco que isso traz à preservação da vida. Verdade. E olha, a Camila mandou uma pergunta para a gente pela internet. É a seguinte, ela quer saber se a bipolaridade anda lado a lado com a depressão. Então, quando a gente fala de bipolaridade, a gente só usa esse termo bipolar porque tem dois polos. Um polo é o polo de euforia.
Certo. O outro polo é o polo da depressão. Uhum. Então, a depressão, a gente tem alguns tipos de depressão. Um deles é o da depressão bipolar, em que você, uma hora, está muito mal, no fundo do poço, e pode ser que no dia seguinte você esteja nos píncaros da glória. Uma felicidade extrema ou numa irritabilidade absurda. Entendi. Então, você pode ter também a depressão unipolar, em que a pessoa só fica no fundo do poço, ou você pode ter outro tipo de depressão, que é a distimia, em que a pessoa acha tudo chato, acha tudo... Aquela pessoa que se lamenta, a pessoa reclama muito de tudo, até consegue trabalhar, alguns dias pode ser que a falta de energia pese mais, mas a pessoa se lamenta muito, né? Aquela pessoa que assim, ó dia, ó céus, ó azar, ai, chato, saco, lá vou eu de novo. Bom dia por quê? Bom dia por quê? Bom dia pra você. Então, é aquela pessoa que é, assim, pessimista, chata. Então, a pessoa distímica é aquela pessoa que geralmente tá de cara amarrada, tá assim, aborrecida. Então, esse é um outro tipo de depressão também. A gente acompanhou recentemente, né, o caso do padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi também passam por problemas de depressão, né, e aí até tem muitas pessoas falam assim, fulano está com depressão, é falta de Deus no coração, é falta de ir na igreja, muitas famílias acabam colocando isso, muitos parentes, né, os familiares acabam falando isso, é falta de Deus no coração. Aí a gente acompanhou esse caso recente do padre Fábio de Mello, né, que aí ele expôs nacionalmente, porque ele estava agoniado, ele não conseguia viajar, enfim. E aí a gente começa a fazer uma outra análise, né, doutora? Não é só a falta de Deus, tanto é que o padre Fábio de Mello, né, tem Deus no coração o tempo inteiro, está com a palavra o tempo inteiro, e aconteceu com ele também. Ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Não é falta de Deus, não é falta de fé, né? É uma doença. É uma doença que muitas vezes é extremamente cruel com as pessoas. É uma doença que, assim, como você tem diabetes, como você tem hipertensão, é uma doença que tem tratamento. E, assim, não é porque acontece com os padres, acontece com os pastores, acontece com espíritas, acontece com pessoas de religiões africanas, enfim. Então, pode acontecer com qualquer um, né, e de várias idades. E assim, nós estamos livres. Não, né? nenhum de nós, nenhum de nós. Então, assim, isso não tem relação com fé. A religião, ela vai lhe ajudar, ela pode lhe ajudar, como pode lhe ajudar a enfrentar a hipertensão, o diabetes. Claro que uma pessoa que tem fé, que tem fé em Deus, ela vai enfrentar qualquer doença melhor do que uma pessoa que não acredita em nada. Isso tem vários artigos científicos que mostram isso. Agora, veja bem, dizer que ela adoeceu por falta de fé é uma falta de misericórdia daquela pessoa que se diz crente em Deus, quando faz isso com um irmão. Né? Verdade. Aí falam assim, fulano está com depressão porque está sem dinheiro. Mas a gente vê casos também, inclusive, né, de acho que é produtor musical. E ele faz viagens várias vezes ao ano, viaja para fora do país, tem dinheiro no banco, tudo certinho, mas ele também passa pelo problema da depressão. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, pode acontecer com qualquer um de nós, é porque pode acontecer com qualquer um de nós mesmo. Exatamente. Né? Será que falta dentro de casa? Porque a gente vê assim, hoje em dia, a gente sabe que a depressão vem de muitos anos, mas hoje em dia a gente tem um caso pior. Os pais trabalham o dia inteiro, às vezes de domingo a domingo, aquela correria, não conseguem ter um tempo. Antigamente as nossas mães ficavam em casa, acompanhavam o nosso crescimento, quando a gente chegava do colégio elas estavam ali. Hoje em dia nem todas as mães podem
ter esse contato com o filho diretamente, sempre. Às vezes o filho fica o dia inteiro no colégio e os pais só pegam à noite. Você acha que isso também seria um problema dessa geração de hoje em dia? Veja bem, isso pode até colocar alguma dificuldade. Mas não porque a mãe está trabalhando o dia inteiro ou porque o pai está trabalhando o dia inteiro. Veja, amor ou dedicação tem uma relação muito grande com qualidade. Isso. Veja, você pode trabalhar o dia inteiro, mas se você, quando chega em casa, você está efetivamente, você passou 15 minutos, mas você naqueles 15 minutos você estava com o seu filho. Exato. E ele sentiu isso. O que preocupa, veja bem, é você chegar a um teatro e você vai assistir lá, uma peça para crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade, e você está com seu filho, e daí a pouco seu filho apontou para alguma coisa, você olha para trás e você vê uma criança completamente triste e a mãe com um tablet desse tamanho, completamente fascinada. Sem atenção nenhuma. Teclando, e a criança completamente desolada e isolada, porque a mãe está em outro mundo. E isso é direto. Isso vem acontecendo. A gente vai para os restaurantes hoje em dia, chega no restaurante e está lá. Às vezes até as pessoas da mesa estão se comunicando via WhatsApp, internet. Eu falo assim, meu Deus do céu, quando a gente sai, que a gente vai analisar o próximo, a gente acaba vendo muitas coisas que às vezes a gente faz até aqui e a gente não se liga, não presta atenção nisso. Né? Exatamente. Aí dizem assim, é fácil ver a vida dos outros, veja a sua, mas quando você olha ali que você vê, você já começa a parar aqui. Pelo menos, eu faço uma reflexão. Exatamente. Né? E tem que ser feita essa reflexão. Exatamente. Então, se você tem 15 minutos, tenha 15 minutos. Mas tenha 15 minutos mesmo, porque se for 15 minutos, entre você e seu filho, serão 15 minutos entre você e seu filho. Agora, se for 15 minutos triangulados, você, seu filho e o celular já ganhou com certeza. A gente conversando aqui com produção também, a gente estava falando, antigamente, né, a gente tinha todo o cuidado para não falar sobre suicídio. Então, as TVs, emissoras de rádio, em jornal, não pode falar sobre suicídio. Hoje a gente está vendo, né, as pessoas falando sobre os casos que estão acontecendo, até como forma de orientar para que as pessoas não cometam o suicídio, porque não é uma coisa boa, nunca foi, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que fazer essa campanha, né, doutora? Ensinar, explicar às pessoas, comunicar. A gente está usando o espaço aqui hoje da TV Aléssia até para conversar com você de casa que está acompanhando a gente aqui agora, até para ficar mais atento. Isso. Falar sobre o suicídio não tem problema. Perguntar a alguém se tem vontade de morrer, não tem problema. Isso você não vai induzir ninguém. O que a gente não pode, nem em casa, nas conversas, nem enquanto meio de comunicação, é glamourizar. Glamourizar o suicídio. Então, quando você dá uma notícia sobre suicídio, seja nos boletins matinais, 18 mortos, tantos disso, tantos daquilo, um de suicídio. Pronto, perfeito. Foi dada a notícia. Agora, o que você não pode é fazer como muitas vezes, fulano de tal, cantor da banda tal, meteu suicídio. Pronto, está dada a notícia. Agora, você não precisa ficar investindo naquilo. Olha, ele fez isso, ele fez assim, deixou a carta, fez assim, fez assim, fez assado. Isso daí é glamourização. Né? Então, isso é o que não deve ser feito. Por quê? Porque, na verdade, aquela atitude, na verdade, quando ele morre, acontece exatamente o que aconteceu com aquele moço que morreu por arma branca, que aquele outro que morreu por arma de fogo. Vai acontecer a mesma coisa. Todos eles serão enterrados. E acontecerá exatamente o mesmo. Foi uma perda igual exatamente a dos outros e dele, daqui uns dias, nada mais se falará. Bem, com essa informação, a gente vai para mais um intervalo e volta na sequência falando sobre a depressão com a doutora Gleise. Não sai daí, a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Educação e Saúde e hoje o nosso tema é depressão. Então, para você que está acompanhando, para você que ligou a TV agora, você pode acompanhar pelo YouTube, né? No YouTube a gente sempre coloca o programa inteiro, os 3 blocos. Então, se você de repente perdeu o primeiro bloco, o segundo bloco, você pode acompanhar o programa inteiro e também passar para todos os seus amigos, todos os seus parentes, para que acompanhem mesmo o nosso programa, né? Que sirva de reflexão para todos vocês, de entendimento sobre o assunto, sobre a depressão, enfim. É sempre muito importante a gente saber do outro lado. E hoje com a psiquiatra que está aqui com a gente, a doutora Gleise, que eu até tenho uma pergunta para fazer para a doutora Gleise. A esquizofrenia tem algo a ver com a depressão? Ou seja, a depressão leva à esquizofrenia ou não tem nada a ver, doutora? Não, não tem. São doenças bem diferentes, né, com características bem diferentes. Na verdade, as regiões relacionadas no cérebro são bem diferentes também. E, assim, pessoas portadoras de esquizofrenia, elas podem ter quadros depressivos. Tá. Mas pessoas com depressão, portadores de depressão, eles não vivem tendo quadros de esquizofrenia. Tá certo? Entendi. Então, são doenças bem diferentes. Né? Que as duas precisam ser tratadas. Exatamente. Né? Aí me perguntaram também, a depressão quem tem depressão tem para o resto da vida? Esse tratamento que começa, que é iniciado, é para o resto da vida, doutora? Ótima pergunta essa sua. Porque quando a gente diz assim, olha, é uma doença crônica, que quando a gente começou o programa foi dizendo que é uma doença crônica, deixa a gente explicar. Quando a gente fala que é uma doença crônica, essa é uma explicação que eu sempre dou para os meus pacientes. Não quer dizer que você que está aí, vá ter depressão a vida inteira. De maneira nenhuma. Quer dizer apenas o seguinte, quando a gente, na medicina, diz que uma doença tem cura, que ela é aguda apenas, ela não é crônica, quer dizer assim, por exemplo, pneumonia. Pneumonia não é uma doença crônica. Quer dizer que se a gente der um antibiótico para a pneumonia, aquela pneumonia cessa, ela é curada. Você até pode ter outra pneumonia, mas aquela dali nós podemos provar que ela foi curada. Quer dizer que se a gente tiver feito a genotipagem da bactéria que estava provocando a pneumonia, a gente pode provar que se você teve pneumonia de novo, é outra bactéria, porque aquela nós matamos. Mas com a depressão, a gente não pode garantir a você que, uma vez tratado um episódio depressivo, você tendo ficado bem, inclusive, se nós dermos alta para você, nós falarmos assim, olha, você está ótimo, nós já passamos tempo suficiente prescrevendo medicação para você, ou qualquer outro tratamento, e você está ótimo, você agora está bem, não precisa mais fazer tratamento durante esse tempo, tá bem. Nós não podemos dar garantia para você de que nunca mais você vai ter depressão. Mas não significa dizer que você vai ter de novo. Então, quando a gente diz que é crônica, não significa dizer que uma vez com depressão, você vai estar sempre deprimido, ou que você vai ficar tendo episódios de depressão. Não é isso. Só que a gente não pode dar essa garantia. Então, existem pessoas que têm um episódio depressivo e não tem mais. Isso. Mas, infelizmente, existem outras pessoas em que não é essa a realidade. A diferença é que a gente não pode dar essa garantia. Né, de que, teve um, não vai ter mais outro. E os tratamentos, eles são diversos. Algumas pessoas respondem apenas com psicoterapia, outras pessoas precisam de mais outras alternativas, outros tratamentos, outras modalidades de tratamentos associados. Inclusive, a senhora tem um tratamento diferenciado, né? Então, na verdade, a gente, além da medicação, do tratamento farmacológico, que é padrão, a gente tem, desde 2012, que a gente trouxe a Aracaju, a estimulação magnética transcraniana. Então, para pacientes que são resistentes ao tratamento psicoterápico e farmacológico, a gente tem a estimulação magnética transcraniana, e para aqueles também que não toleram a medicação, que tem muitos efeitos colaterais, a gente tem a estimulação magnética transcraniana, que é uma bobina que é colocada sobre uma região específica
da cabeça do paciente, que emite pulsos magnéticos, como na ressonância magnética, né? E na região que é específica, onde está relacionada à depressão, a gente estimula, né? E age diretamente, onde a medicação age também. Só que a medicação, ela banha o cérebro como um todo. Entendi. E nesse caso, a gente já vai diretamente na região, né? Neste caso, pessoas de qualquer idade podem fazer esse tipo de tratamento? Exceto crianças, né? Adolescentes já a partir chegando próximo aos 18 anos, sim. É um tratamento rápido esse? É um tratamento que é feito diariamente em consultório, mas é um tratamento que dura em torno de 40 minutos, né? Então, o paciente, obviamente, é acordado, né? Então, geralmente não dói. Depende, varia de caso, cada caso é um caso, é isso mesmo? Cada caso é um caso. Tipo, tem alguns casos que é um tratamento mais rápido, menos sessões, tem isso também? Tem. Então, assim, depende na verdade, do tipo de depressão e, assim, pra gente, o local exato onde a gente coloca, ele é individualizado. A gente faz algumas medidas, de acordo com o cérebro do paciente, de acordo com alguns outros parâmetros. Né? Inclusive, no caso dos remédios, tem também o seguinte, cada pessoa é um tipo de remédio diferente, né, doutora? Porque assim, a gente acompanha em outras entrevistas também aqui durante o programa, muitas pessoas têm mania de usar o Dr. Google, né, para tirar todas as dúvidas. Então chega lá e vê lá que uma pessoa falou que tomou o remédio tal e teve isso e aquilo, mas não significa que aquele remédio que deu isso e aquilo naquela pessoa vai dar em você também. Por isso é sempre muito importante deixar o Dr. Google de lado e procurar um doutor mesmo, né, um psiquiatra, né, doutora? Exatamente. Tem que se ver o nível da informação, né, que se pega. Porque o que acontece, veja, existem pacientes que não sabem que muitas vezes eles têm algumas comorbidades. Então, por exemplo, a gente tem vários pacientes que são portadores de algumas síndromes, que até então eles não sabiam que portavam. E aí, por exemplo, pacientes que são portadores de síndrome de Ehlers-Danlos ou síndrome da hipermobilidade. Nesses pacientes, as medicações, elas agem de uma maneira totalmente diferente de pacientes não portadores. Assim como existem outras características individuais que a gente, quando estuda psicofarmacologia, a gente sabe que variam muito, provocam ainda outras variações, além das variações individuais da farmacogenética, que fazem com que, para essas pessoas, as medicações elas se comportem de uma forma totalmente diversa da prevista pelos laboratórios. Então, na verdade, quando você soma isso a problemas que as pessoas já sabem que têm e que são muito comuns em portadores de depressão, como dor crônica, que assim, você nunca sabe, tinha propaganda de uma bolacha, né, que você não sabia se vendia muito porque era fresquinho ou era fresquinho porque vendia muito. Então, assim, você não sabe causa ou consequência. Né? Quem começou primeiro? Dor crônica, você não sabe se começa primeiro a depressão ou a dor, porque eles fazem com que provoque a liberação de interleucinas, que são substâncias pró-inflamatórias, em que elas provocam depressão e elas provocam dor também. Então você não sabe o que provocou a liberação do que primeiro. Então, esses pacientes de dor crônica também têm muita dificuldade, geralmente têm depressão. Então, são outras situações em que, às vezes, o paciente diz, não, vou precisar tomar um antidepressivo, e aí acha que funcionou com fulano, funcionou com Beltrano. E tudo precisa ser investigado. Exatamente. E são problemas também muito frequentes na nossa população, pacientes portadores de dor crônica e uma comorbidade, dentre outras situações, muito grande. A síndrome do pânico tem a ver com a depressão? Veja, quando ela não é tratada, geralmente os pacientes acabam desenvolvendo quadros depressivos, porque o paciente acaba se isolando, medo de avião, medo de, né? Então, ficando muito triste, porque
acaba tendo muita limitação na vida, né? Então, infelizmente, quando não tratado assim. Tempo nublado ajuda na depressão, doutora? Eu vi uma vez uma matéria falando algo do tipo que pessoas que moram em São Paulo, que tem o céu cinza sempre, enfim, tem uma explicação para isso ou não? Então, veja bem, na verdade, no nosso país, a gente não chega a ter dados consistentes. Esses dados sobre depressão sazonal, por conta de realmente o sol desaparecer, eles são consistentes mesmo em países nórdicos, quando o sol realmente desaparece. Lá é obrigatório o banho com as luzes, você tem as luzes com emissão de uma faixa de onda específica para que você consiga viver durante os períodos em que não há sol. Lá realmente a depressão sazonal ela é um problema de saúde pública. Né? Então você tem que usar aquelas luzes com um determinado padrão de onda. Tá? Mas aqui no nosso país não chegamos a ter esse problema. Né? Não, porque nubla, mas tem os raios de sol passando. E aqui no Nordeste, então, né? Aqui... Graças a Deus a gente tem o céuzão azul o tempo inteiro, o sol o tempo inteiro chamando a gente, isso é fantástico, eu gosto bastante. Aí eles falam assim, por isso que as pessoas no Nordeste estão sempre sorridentes. Sim. Eu falei, bem, se for isso, é isso mesmo, a gente está aqui sempre sorrindo. Inclusive o pessoal da TV Alese está sempre sorrindo. A doutora chegou aqui hoje, estava todo mundo sorridente. Olha que coisa boa. Com certeza. Ela falou, isso é gostoso, isso é bom de ver. Né? Essa alegria tem que passar para todas as pessoas, com certeza. É verdade. E vamos tirar essa tristeza do rosto, você que está aí do outro lado. É verdade. Para os familiares, né, as pessoas que estão agora acompanhando o nosso programa, é sempre muito bom estar atento. Né? Nada de isolar as pessoas quando você está observando que há um problema, que a pessoa pode estar com sinais da depressão. Não isole, converse, leve a um psiquiatra, faça essa investigação, veja o que está causando isso. Isso é muito importante. Por isso a gente trouxe a doutora Gleise aqui hoje, até para a gente reforçar esse pedido, né, doutora? Isso, exatamente. É muito importante que assim, a gente não negue a existência de problemas em casa. Se eles existirem, que a gente possa enfrentá-los. E que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Que a gente possa dar apoio às pessoas que portam depressão e não fazer de conta que o problema não existe, dizendo não se ajude. Se você vir uma pessoa com apendicite, você não vai dizer se ajude. Se você vir uma pessoa com hipertensão arterial quase tendo um AVC, você não vai falar para ela, se ajude. Se você se ajudar, você fica boa. Então não faça isso com um portador de depressão. Seja um pouco misericordioso. Então, se você não tiver nada de bom para falar, silencie. Mas se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Ajude dando a mão ou pelo menos não isolando mais aquela pessoa. Já vai ser de grande ajuda, já vai estar mudando a vida daquele ser humano. Doutora Gleise, onde a senhora atende, para a gente finalizar o programa, né? Quem estiver agora assistindo o nosso programa, que quiser encontrar a doutora Gleise, qual é o local de atendimento? A gente vai dar só o site da gente, em psiquiatria.com, tá certo? Em psiquiatria.com, a gente, em breve, acho que a gente vai estar lançando um projeto em que a gente espera estar favorecendo algumas pessoas que portam dor crônica, tá certo? Então eu peço que vocês atentem aí para o site em psiquiatria.com, favorecendo pessoas de forma gratuita. Olha, então, em psiquiatria.com. Tá? Então eu espero que na próxima semana a gente esteja lançando alguma coisa para pessoas que portam dor crônica gratuitamente. Olha que bom, bacana. A gente agradece, né, a sua presença aqui hoje. A gente sabe que quando a gente convida assim, psiquiatra, os nossos queridos médicos que já passaram por aqui, como neurocirurgião, enfim, são pessoas extremamente ocupadas, né, que têm uma agenda cheia. Mas quando a gente fala assim, você pode vir na TV Alese, as pessoas vêm para cá com todo carinho, né?
saem um pouquinho do consultório, estão aqui com a gente para passar a informação, isso é muito gratificante. Então a gente te agradece muito. Obrigada. E que volte mais vezes aqui para conversar com a gente, doutora Gleice. A gente que agradece, muito obrigada. Obrigada. E para você que está em casa, a gente está finalizando mais um programa Educação e Saúde. E é lógico, eu espero vocês em um novo encontro. Tchau, tchau, até lá.